Olá, o que significam as lealdades invisíveis para o trabalho dentro da abordagem e da perspectiva sistêmica? Eu sou Oswaldo Santucci e estou gravando esse vídeo dentro da Jornada Nexo 2024 para tratar desse tema e disponibilizando também para todos que acompanham aqui o nosso canal. Esse tema, a gente citou dentro da nossa caminhada nesse ano de 2023, olhando para o nosso início de 2024, na preparação desse caminho que nós estabelecemos para uma busca interna de espaço para abertura de mais sintonia com a presença, com mais sintonia com a nossa curiosidade, com a abertura de possibilidades das visões para o que a gente quer fazer aqui e no futuro iminente, né? E essa temática nos remete ao autor chamado Ivan Bozonergy, que é o autor do livro Lealdades Invisíveis, que trata como subtítulo no livro da reciprocidade na terapia familiar. Esse tema também foi abordado no livro que a nossa editora traduziu para o português, um livro da doutora Ursula Frank Bryson, chamado O Rio Nunca Olha para Trás. E nessa obra ela mostra muitas das bases do trabalho sistêmico, com diferentes autores, né, que inspiraram ao todo o trabalho desenvolvido por Bert Hellinger, nas dinâmicas, principalmente nesses princípios da relação humana. Então, no livro, além da obra do Ivan Nagy, tem também outros autores que basearam, como Jacob Moreno, como a Virginia Satir, e todo o trabalho desenvolvido também por autores que, junto com pensadores que, junto com eles, trouxeram os fundamentos, né, as bases para o trabalho que foi desenvolvido pelo Hellinger para as constelações familiares, notadamente. Nessa obra, a Úrsula mostra todo o caminho que ela desenvolveu para a montagem da tese que ela desenvolveu na Alemanha. E também existe um outro livro da Úrsula, que é usado muito nos processos de terapia individual, com as constelações. A temática desse outro livro que eu vou citar está dentro do livro do Rio Nunca Olha para Trás, mas é um livro que existe aqui no Brasil, chamado Quando Eu Fecho os Olhos, Eu Vejo Você. Quando fecho os olhos, eu vejo você. Mas quem tiver a oportunidade de adquirir o livro das Lealdades Invisíveis, vale bastante a pena. Então, apesar de ser um livro mais grossinho, com bastante informação, ele é de uma leitura fácil, um livro que está em espanhol, mas dá super para acompanhar, como sempre usando aquele dicionário para algumas palavras, a gente poder buscar a tradução correta, mas vale bem a pena. É possível encontrar aqui no Brasil em alguns sebos e é possível encontrar em livrarias Portugal e Espanha, que entregam aqui no Brasil. E, bom, esse tema mostra esses fios que nos conectam com acontecimentos da nossa transgeracionalidade e, com isso, nos conectam com acontecimentos do passado, claro. É bastante interessante a gente perceber que algumas dinâmicas que a gente vive hoje, elas têm origem fora do aqui e agora. Eu, quando recentemente dei uma aula a respeito desse tema, lembrei também que muitas vezes a nossa própria conexão com isso está na nossa própria biografia, porque tanto os nossos pais quanto os nossos avós, bisavós, assim por diante, passaram por essas conexões com essas lealdades invisíveis, né, com essas repetições de padrões
dentro da família, padrões como modos de pensar, de sentir, de agir, que transformaram para comportamentos, para modelos de certos e errados, né, na nossa ação na vida. E muitas vezes a gente, na criação com os nossos pais, toma essas informações e acaba se conectando com isso também através do nosso próprio aprendizado aqui na nossa biografia, por aquilo que os nossos pais passam como caminhos a serem seguidos na vida. E com isso abrem um espaço para a nossa conexão com acontecimentos dentro do nosso clã, porque o princípio de pertencimento faz com que a gente, no início da vida, tenha essa forte tendência à ligação para aquilo que é importante para o bando, para que a gente possa também funcionar dentro da mesma forma de pensar, de sentir, de agir. E não raro a gente vê, assim, quero fazer uma coisa dentro de uma ideia, dentro de um princípio, aquilo que está muito claro para mim, que é como eu quero agir, às vezes eu acabo tendo uma ação que não é aquela que eu estava intencionado de fazer, estava com a intenção de fazer, tinha a tendência de fazer, acabo fazendo uma coisa diferente. Uma outra coisa que a gente percebe também, às vezes as coisas estão dentro de uma normalidade acontecendo de uma maneira e a gente percebe uma ruptura muito desconectada com o fato do presente, né? Então, um acontecimento que quando a gente vai perceber é muito parecido com algo que aconteceu com os nossos pais, com os nossos avós, mais ou menos na mesma faixa de idade que a gente está vivendo hoje. E tantos outros exemplos que são possíveis de mostrar que, às vezes, o nosso olho interno está buscando alguma coisa no passado para, dentro da visão da abordagem sistêmica, para compensar aquilo que aconteceu, para trazer a informação daquilo que aconteceu. E dentro da obra do Ivan, ele mostra também que essas conexões podem significar, de uma outra forma de pensar, que a vida dentro do nosso sistema ela vai num processo de evolução. O sistema, ele independente das pessoas, ele vai na direção da vida, na direção da transformação, na direção da criação. E muitas vezes uma pessoa que faz parte do clã lá na frente acaba nesta conexão com o acontecimento do passado, tendo a oportunidade de trazer algo novo, uma reação nova para aquilo que está estabelecido como um padrão. Eu lembro sempre de um acontecimento mais ou menos nessa época do ano, de final de ano, eu fui visitar um amigo e ele estava com o pai dele, que já era um senhor de bastante idade na ocasião. Então, ele estava lá quietinho, assistindo televisão, me chamou a atenção. A gente estava falando dele e olhando para o que ele estava assistindo, que era um programa que mostra... É uma casa de penhor nos Estados Unidos e as pessoas levam as coisas interessantes lá para vender ou para deixar para consignar, sei lá, qualquer coisa assim. E o cara levou lá uma coisa rara, não me lembro o que era exatamente, também não faz diferença. E ele estava pedindo algo mais ou menos como $1.000. E aí eles comentaram, então, tá bom, vamos chamar um especialista de ver, era uma coisa relativamente rara, de colecionador, né? E ele não sabia direito quantos exemplares iguais tinha, então ele chamou o especialista. E o especialista chegou e junto o especialista, o cara que estava vendendo e o dono da loja. E o cara falou claramente, olha, isso aqui, olhou, puxa, tem isso aqui, tem aquilo ali, tem... Bom, no final das contas, era um objeto de coleção, mas era o objeto raro, que tinha uma assinatura, que tinha não tinha um segundo igual a ele, né? Tinham outros, mas aquele era um que tinha um detalhe adicional. Então, que o preço daquele era $25.000, e não os $1.000 pedidos. E aí teve lá um diálogo entre os três.
Tá bom, então agora que você sabe, quanto você quer? Era $1.000, quero 25 mil. O cara, não posso pagar 25 mil, porque eu tenho que comprar de você e vender por 25 mil. Bom, aí o diálogo seguiu, que também não interessa para nós aqui no que eu quero dizer com o exemplo, mas foi interessante que o pai reagiu assim, ele estava lá quietinho dele, reagiu com uma, uma fala do tipo, como é que o cara foi mostrar na frente do outro? Ele tinha que ter escondido, tinha que ter... Trouxe lá todo um raciocínio que o meu amigo comentou assim, nossa, você vê como é que é interessante, como eu sou muito diferente dele. Para mim, tá certo, a gente tem que ser claro com as coisas. E depois a gente teve chance de conversar, uma conversa de amigo, né? Ele me perguntou, eu quis esticar esse assunto, eu estava comentando com ele algo que serve aqui para a gente, no nosso exemplo da lealdade. Que bom que ele pense diferente, não que o pai estava errado e ele está mais certo, mas pensar diferente, tentar agir diferente é legal, traz respiro para o sistema, uma possibilidade de crescimento para todo mundo, mas vai funcionar melhor tudo isso se essa compreensão do modelo do pai for colocada no tempo e no espaço correto. Ele é um descendente europeu, né? Não dos mais comuns que vieram para cá, mas já mais para o lado oriental do mundo, né? E chegou aqui em condições muito adversas, como quase todo imigrante chegou na ocasião que vieram, a imigração ficou muito forte no Brasil, falando uma língua que não era das mais fáceis de ser compreendidas enfim, imagina a cena assim, ele lá aprendendo com o pai dele, com as pessoas do grupo, né? Que tinha que ficar esperto, que não podia dar moleza, que tinha que guardar as informações, enfim, tinha que se defender. Isso é um processo natural dentro das personagens do sistema de procurar um espaço de segurança. E talvez fazer assim ou fazer assado pode trazer um prejuízo para as pessoas. Então, todo mundo fica num estado de alerta para não fazer diferente. E aquilo vai passando de geração a geração. Aí ele chega, meu amigo, tem uma ideia diferente, acha que é uma ideia melhor, né? Tem esse julgamento de ser melhor, e entra um pouco em atrito com isso. Mas, na verdade, ele expliquei um pouco esse conceito para ele, e dentro do que é possível fazer uma conversa, e dei até passei para ele um videozinho que tinha... eu tinha uma conversa com um dos professores que a gente trouxe para aqui no Brasil, né? Ele dava uma explicação um pouco dessa coisa das diferenças de cultura, diferenças da criação, né? Faz uma boa explicação que mostra essas diferenças das nossas gerações, né? E principalmente no Brasil, que tem, além das gerações, tem essas misturas e complementos por tantos personagens que chegaram e que se mixaram aqui com quem estava e formou esse caldo bacana que é o caldo do Brasil, da nossa forma de trazer tantas pessoas de diferentes lugares do mundo, né? E como isso criou o Brasil que a gente conhece, né? Mas mostrando que nesta visão, por exemplo, do Ivan, nas lealdades invisíveis, é como se algo precisa mudar, ele se conecta com aquilo e ele falou realmente que ele tem uma luta interna muito grande de que se o que ele está pensando está certo, ou o que ele está pensando, ele está de alguma maneira como se criticando, se ele se sente mal de ficar naquela posição. E viu em algumas situações que as ideias dele com relação a negócios, por exemplo, que ele gostaria de fazer de uma forma diferente, acaba não trazendo não conseguindo se completar. Então, é como se ele tivesse enroscado com aquilo dentro da visão dele, e que poderia ser também uma coisa do tipo, aí eu quero fazer diferente e na hora do vamos ver, eu acabo agindo de uma forma muito parecida com aquilo que eu critico no meu pai, no meu avô, em um outro personagem. Então, esse modelo das lealdades, ela
pode ser entendido de diferentes formas. O mais importante é por que existe essa conexão, mas sim o que isso acaba trazendo para as pessoas dentro do sistema. Mas, só para a gente saber, a ideia de que isso seja uma repetição para poder trazer aquele assunto à tona de novo, né? E que às vezes tem um personagem esquecido, uma história esquecida, esquecida que entra nesse campo do excluído, né? E a importância que tem isso vir à tona, e é como se, dentro da solução desse assunto, de trazer um outro conforto dentro do sistema, as coisas criam como se fosse um ajuste para aquilo que no passado aconteceu e que resolve-se como se daqui por diante outras pessoas não precisassem se conectar com isso, né? E variações desse tema, e tem essa outra ideia também de que os sistemas vão seguindo, crescendo, vão na direção do novo, vão na direção da amplitude, e a hora que um personagem repete esse padrão e tenta fazer a mudança, e consegue fazer a mudança, é como se o que está no passado tivesse um ok de todo mundo, né? Está lá, não vai mudar, e essa nova informação vai criando um novo equilíbrio dentro do sistema para que possa não ser daquela forma ou dessa, né, ou uma ou outra, mas que acabe se criando um novo modelo em que pode ser de um jeito, também pode ser de outro. E isso vai criando uma leveza e uma fluidez diferente dentro do sistema da família, e que, obviamente, se reflete com as diferentes pessoas no trabalho, na nova família que se constitui, e cria um espaço de transformação. E essas lealdades invisíveis, elas são conexões também, como o livro mostra, além da questão do pertencimento, também é como se fosse uma reciprocidade, né? Ele toca nesse assunto no livro. É interessante ler essa parte, né, aprofundar um pouco nessa parte, e tem essa ideia de ser como se fosse uma reciprocidade, né? Algo que tem na minha história familiar. Se eu vivo isso da mesma maneira, é como se eu tivesse o que eu por outro lado não buscasse fazer diferente. Eu estou dando um lugar de honra para aquilo que aconteceu. Então, é como se fosse uma troca. Eu também vou fazer igual. Vou fazer igual, porque assim eu posso ser grato àquilo, funcional ou disfuncional, do jeito que aconteceu. Então, tem esse outro princípio da relação que aparece, que é o equilíbrio de troca, e um sentimento mais primário que, por exemplo, dentro da obra junguiana é mostrado, né? Esse sentimento da culpa e da sensação de traição se a gente faz diferente. Muitas vezes, para a gente fazer esse movimento, é como se a gente se sentisse como se estivesse fazendo algo errado, né? Ou vem um sentimento de traindo aquilo que parece ser normal e certo dentro do sistema. Lógico que isso não vai nunca acontecer dentro da mente, mas é uma percepção, né, que a gente tem que conseguir ultrapassar para ir nesse caminho da mudança. Então, era isso que eu queria passar para vocês hoje, para esse espaço, como eu disse, da Jornada Nexo 2000, olhando para 2024, mas que também eu quero disponibilizar aqui para todo mundo, para os que estão fazendo a jornada, os que têm conseguido participar dos encontros, os que estão na jornada e não têm conseguido participar de todos, e também, de um modo geral, aqui no nosso canal do Instituto Conexão Sistêmica, para dar sequência aos nossos vídeos, trazendo alguns temas da abordagem sistêmica, do trabalho com a perspectiva sistêmica e com os processos de mudança, e, enfim, com essa
reconexão para algo dentro da gente, que nos conecta com essa vida que a gente recebeu e que a gente quer ver fluir, expandir e crescer. Muito obrigado. Até a próxima.